Hello, família! Olá, besties! Para os mais íntimos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Cléria Capinhala TV. Para quem não me conhece, você é muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Já sabem, eu sou angolana, ok? Sou de Benguela, sou de Lubito. Estou em Portugal já há 7 anos. E hoje eu vou partilhar com vocês como é viver com dívidas em Portugal. Fique até o final. Hello de novo, besties! Este vídeo será um vídeo meio que descontraído, por mais que eu for a falar de coisa mesmo muito séria, que não foi algo que eu me preparei quando cheguei em Portugal, começar a adquirir dívidas sem eu querer, infelizmente. Por isso, quem está em Portugal já vai saber desta realidade, e quem está em Angola vai ficar a saber agora. Então, preparem já aí uma caneta, o teu caderninho ali, faz assim algumas anotações, para quando estiveres aqui em Portugal já ficares a saber que você vai adquirir dívida aqui em Portugal, querendo ou não. Infelizmente. Eu vou falar aqui por experiência própria, porque é a minha realidade, porque todos os vídeos que eu passo aqui no meu canal são por experiência própria, é a minha realidade, é tudo que eu passo. Então eu passo aqui na internet, no meu canal, de uma forma vos alertando para vocês ficarem mais atentos, para evitar essas dívidas. Não, até não é isso, dívida é mesmo dívida, de verdade. Isso acontece e muito. Quando cheguei aqui em 2019, né, muitos de vocês já sabem que estou aqui desde 2019, é por isso que faço aqui 7 anos neste lindo país de Camões. Olha, não é para rir e também não é para chorar muito, mas para estar alerta. Quando eu cheguei em Portugal, o que aconteceu foi, inicialmente eu tinha um número, que é o vínculo de Angola, tanto que me deram no aeroporto, isso em Angola, era da NOS, mas quando cheguei aqui em Portugal não tinha saldos para fazer chamadas. E não sei como, a sério mesmo, não sei como é que as empresas entraram em contato comigo para poder fazer contratos para ter chamadas e internet no telemóvel. Não sei, só sei que nada sei. Eu, quando fiz um contrato em 2020, ligaram para mim a dizer que, senhora Clementina, queremos lhe fazer uma oferta, se você quiser, vais pagar mensalmente um valor muito mínimo, então só vais pagar daqui a 2 meses. E como eu precisava de fazer chamadas, porque estava numa época de procurar emprego e precisava ter dados no telemóvel, eu aceitei. Claro, não é? Toda a gente precisa ter chamadas no telemóvel, é muito importante. Só que eu estava numa fase de procurar emprego, não tinha assim muita garantia financeira, mas aceitei pensando que no futuro que as coisas iriam melhorar, mas não melhorou assim muito bem, continuando. Só que no primeiro mês, né, claro, não paguei nem no segundo, mas no terceiro mês, quando começaram já a fazer a cobrança, eu até paguei, me lembro muito bem que eu paguei este mês. E no quarto mês eu não paguei, e consequentemente não paguei os outros meses. Acho que eu fiquei uns 4 ou 5 meses sem pagar. E a Mel, sim, já falo, minha mãe é Mel, não vou aqui dar volta, porque qual é a empresa? Porque é uma empresa pública. A Mel bloqueou o meu número, infelizmente eu acumulei dívida sem eu saber. Porque eu pensei, como não estou a fazer chamadas, eu não tenho nada que pagar, só paguei já os meses que era o terceiro mês e o quarto não vou pagar nada. Afinal de contas, você paga juros. Eu sei lá o que é juros. Em Angola, quando eu usava o Nutella Movicel, eles não ligavam para mim a dizer assim, Dona Clementina, tem que fazer um pagamento, não sei como posso dizer assim, de juros, não é? Não ligavam para mim. Mas aqui em Portugal, aqui eles ligam para ti por causa dos juros, se você não pagar uma dívida. Eu não sabia, infelizmente, e deixei passar. O tempo foi passando e aquilo acumulou. Anos depois, isto em 2021, quando eu vim para Coimbra, ali acontece quando eu queria fazer um contrato da Mel, de televisão e outras coisas mais, disseram que a senhora tem uma dívida da Mel. Eu falei, dívida? Dívida de quê? Já começou. Dívida de quê, meu Deus? A senhora tem dívida da Mel, não pagou, xixi. Falei, meu Deus. Passou mais de 100 euros. Em menos de um ano, mais de 100 euros de dívida. Só porque eu não paguei os meses que eu pensei que não tinha que pagar. Besties, prestem atenção. Vocês, se não pagarem, besties vão vos cobrar os juros. E os juros aqui são altos. E não pensa só porque é chamada, não vão me cobrar, não paguei este mês, não vão me cobrar nada, vão te cobrar. É dívida para eles, aqui tudo cobram. Eu preciso de televisão,
preciso de internet, eu tive que ir à loja física para poder fazer o pagamento. Infelizmente, na época eu não tinha dinheiro. Tive que esperar muitos meses para poder pagar a conta em dívida, que passou por volta de quase 200 euros. Mas como aqui em Portugal tem uma situação que eles perdoam a dívida, eu paguei só 140 euros. Falei, meu Deus, o que se passa aqui? Eu criei dívida sem eu querer. Já está aí o primeiro ponto. Prestem atenção. Não façam contratos com fidelização. Quem está a chegar já fala o primeiro ponto. O primeiro ponto é vocês não fazerem contratos com fidelização, porque hoje já há muitas empresas de telecomunicações que fazem contratos sem fidelização. A Mel faz fidelização, a Vodafone também faz, a Nós faz. Eu acho que há outras operadoras que não fazem com fidelização. Já essas todas que eu citei, elas fidelizam um contrato. E foi por isso que eu acumulei dívida sem eu querer. Infelizmente, isto é viver com dívida em Portugal. Continuando, Bessic, porque as dívidas só aumentam. As dívidas aqui nesse país só aumentam. E eu pensei, ai, acabou. Eu aluguei uma casa e eu precisava ter internet de novo. Já cancelei a Mel. Eu falei, não, vou usar agora Vodafone. Mas outro problema. Fiz o contrato e acontece que era na época da pandemia. Estou a voltar para trás. Era na época da pandemia e fiquei 2 meses sem pagar. E pensei, vou só desligar a tomada, simplesmente e acabou. Aí terminei o contrato. Não, mentira isso, mentira! Não é tipo em Angola que acabou o plano mensal da DSTV ou da TV a cabo que não vou pagar mais nada. É mentira. Aqui você não tens que só desligar da tomada, tens que terminar o contrato. Eu também não terminei o contrato na loja da Vodafone. É outro problema mais que começou na minha vida sobre dívidas. Meu Deus, eu não sabia. Eu só pensei que eu tinha que desligar a tomada e acabou. Mas não. Começaram a mandar mensagens, e-mail, que a senhora tem dívida por pagar, tem dívida por isto, tem dívida por aquilo. Eu falei, meu Deus, como assim tenho dívida? Sim, a senhora tem dívidas, porque também tem seu aparelho contigo, tens que devolver. É outro problema mais. Quando vocês ficam com o aparelho, tem que devolver, porque se não devolver, você vai acumular dívidas sem querer. Infelizmente, isso é para rir ou mesmo para chorar, eu não sei. Mas isso aconteceu comigo, então não sei se também vocês estão aqui em Portugal, já passaram por isso. Isso aqui é uma experiência, infelizmente, má, que eu nunca quis ter muitas dívidas. Mas quando eu vim para Coimbra, o que aconteceu? Eu fui a uma loja física, devolvi o equipamento e também eles perdoaram a dívida. Eu paguei só a metade da dívida, graças a Deus. Eu acho também aqui é uma coisa muito boa quando eles perdoam as dívidas. Graças a Deus. E as dívidas não param por ali, infelizmente. Tem outro detalhe. Para quem não sabe, e quando estiver aqui a chegar em Portugal, já fica a saber a parte de hoje, ok? Quando você terminar um contrato da luz ou da água, você tem que fazer um pagamento de acertos. Isso eu não sabia, infelizmente. Só vim saber depois da conta acumular-se muito. Meu Deus, por que não me falaram isso no início? Por que não falaram isso comigo? Acontece que quando eu saí de uma casa, isso aqui em Coimbra já, eu cancelei a conta, tudo bem, fui morar para outra casa, no caso, nesta casa aqui. E acontece, 1 ano depois, eu recebo um e-mail, ela dizer que eu tenho uma dívida. Eu falei, dívida de quê, meu Deus? Como assim eu tenho dívida? Como assim eu não acumulei dívida nenhuma? Eu não sou uma pessoa de fazer dívida de propósito. Eu não faço dívida de propósito, também é raro eu fazer dívida. A senhora tem uma dívida de X tal euro. Eu falei, só assim poderemos ligar a água. Eu falei, meu Deus, o que é isso, meu Deus? A minha vida agora é senhora dívida. Disseram que este caso já foi para os lugares mais altos. Não sei onde foi, se é para o tribunal, se é para a administração, se é para a Câmara, não sei. Eu fui lá, pedi uma informação e disseram que sim. A senhora tem uma dívida e tem que pagar este dinheiro. É uma dívida que eu adquiri sem eu querer. É uma dívida que chegou na minha conta sem eu perceber, porque eu não sabia. Porque se eu soubesse, claro, eu iria pagar os acertos. Então, prestem já aqui uma atenção. Vocês, quando fizerem um cancelamento de um contrato, quer seja da luz ou da água, também paguem os acertos. Por causa disso, eu tive que gastar muito dinheiro em pagar dívidas que eu não queria, em pagar dívidas que eu não fiz isso de propósito. Aqui são muito espertos. Muitas empresas não te falam, minha senhora, você terá de pagar uma dívida de acerto. Há empresas, sim, que eu me lembro muito bem que a EDP me lembrou que eu deveria pagar, sim, o acerto, mas outras empresas não. Aconteceu ainda este ano de 2026, quando eu fui fazer um pagamento da luz, quando eu saí daqui em dezembro, infelizmente, da situação que aconteceu aqui da derrocada, fomos morar numa outra casa. Mas quando regressamos, tivemos que ativar a luz. E acontece que eu recebo uma mensagem da empresa de luz a dizer que a senhora tem uma dívida. Eu falei, mas dívida de quem, meu Deus?
Essa dívida vai acabar quando? Meu Deus. Essa dívida vai acabar quando? Que eu não entendo mais. Eu que afinal vocês estão a me perseguir, tudo era dívida, dívida, dívida. E depois não são dívidas que eu adquiri de vontade própria. Não é isso. É outra situação de não pagar acerto. Em 2022, infelizmente, quando eu morei numa casa que eu morei lá praticamente uns 2 ou 3 meses, eu fiz o contrato e quando fechei e não paguei o acerto. Então, só depois de passar por isso tudo, eu comecei a perceber. Tudo temos que pagar um acerto. Eu tive que pagar, graças a Deus, porque este acerto era meio um bocadinho, graças a Deus, depois de 3 anos, se foi em 2022, só paguei 8 euros. Ai, foi a única dívida menor que eu paguei em 2026, graças a Deus. Então não é fácil viver com dívidas aqui em Portugal. É muito complicado. Eu sei que nós em Angola temos o costume de fazer os pagamentos assim na hora. Eu nunca tive problemas de acerto em Angola, graças a Deus, porque acredito eu que isso não existe, essa coisa de acerto, mas aqui em Portugal existe sim os acertos. Você pode até cancelar o contrato, mas vai ter que pagar mais uma taxa de acerto. Não sei o que significa isso, mas terás que pagar. Se não pagares, é uma dívida que vai te perseguir até você morrer. Então, preste atenção. Toda vez que vocês saem de uma casa para outra, cancelarem qualquer contrato, bestes, prestem atenção aos acertos e aos juros para vocês não viverem numa vida de dívidas sem vocês saberem. E isso ainda continua, infelizmente, é uma das coisas que até me surpreendeu bastante. Eu, falei, meu Deus, como é que eu não prestei atenção nisso também? São dívidas atrás de dívidas. No ano passado, eu queria renovar o meu cartão de residência. Acontece que eu não sabia que eu tinha aberto a minha atividade nas finanças e depois fechar mais tarde. Aí também está outro porém. Todas as pessoas que abrem atividade nas finanças, se você não fechar, vai pagar todos os impostos possíveis. Aqui está um porém. Quando você abre atividade, tens 1 ano de isenção em não pagar imposto. Mas quando você fechar, aí acontece outro problema. Não significa que você vai ficar sem pagar. Vais pagar porque você abriu de novo, então vais pagar imposto. Eu não sabia disso. Eu só pensei, eu abri e fechei. Eu abri e fechei, não pago nada. É mentira. Quando eu abri de novo e só fechei depois de 3 meses, eu pensei, não tenho que pagar nada. Mas eu recebia um e-mail da Segurança Social a fazer uma cobrança. Eu pensava, mas Segurança Social está me cobrando de quê? Eu não tenho dívida com a Segurança Social, o que se passa aqui? Pronto. Aí já fiquei não sei de nada, fingi que não tenho problema com ninguém. Também já está minha culpa, Quando eu vou para o site do homem para renovar o meu cartão de residência, aí eu recebo uma mensagem, a senhora não pode renovar o teu cartão, porque eu tenho que pagar as dívidas do Estado. Eu falei, meu Deus, tem que pagar a dívida do Estado. Eu falei, dívida do Estado? Eu não devo ninguém. Você deve. Se você não pagar os impostos das finanças, o Estado vai te apertar. Epa, essa dívida eu reconheço que eu mesmo fiz. Eu reconheço em certa parte, porque também não sabia que eu deveria pagar depois de abrir. Só mais tarde é que eu soube que eu tinha que pagar esse imposto. Quando eu fui à Segurança Social, ela que me disse, minha senhora, quando a senhora abre a atividade, a senhora tem 1 ano de isenção. Eu falei, sim, ok, tudo bem. Mas se a senhora reabrir, a senhora vai pagar imposto. Isso nas finanças não te falam nada. Nas finanças não te falam. Mas se te falaram parabéns, a mim não me falaram. Depois de 7 anos, só descobri isso o ano passado, em novembro. Só descobri 6 anos depois. Então, prestem atenção a toda vez que vocês abrirem atividade e depois fecharem. Quando vocês fecharem sem pagar, aquele dinheiro vai acumular. O meu acumulou quase 200 euros. E eu tive que pagar. Paga ou não paga? Porque eu tenho que pagar mesmo. Eu preciso da residência, preciso do documento legal. Graças a Deus, na época, tinha dinheiro e fui logo à Segurança Social, fiz o pagamento mesmo assim na hora, rapidamente, quase 60 e tal euros, paguei e automaticamente eu consegui renovar o meu cartão de residência, graças a Deus, e me livrei das dívidas. Mentira, ainda tenho outra dívida, meu Deus, aí já tenho mesmo dívida. Deus pague essas dívidas. Então, para mim dizer assim, Senhor, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai, eu creio que o Senhor já perdoou essa dívida, a sério. Porque são tantas dívidas, não sei vocês que estão aqui em Portugal, para todos os imigrantes, não sei vocês. Se já passaram por essa experiência, se vocês já passaram, comentem aqui. Falem alguma coisa, vamos partilhar essa ideia, vamos partilhar essa realidade. Para quem está a chegar agora em Portugal, vai aprender um bocado sobre isso. Partilhem mesmo esse vídeo para os meus bestas, minhas irmãs, minhas famílias todas estão a chegar aqui em Portugal. Aprendam, prestem atenção. Olho aberto, ok? Gículo messo, para vocês não começarem a adquirir muitas dívidas. Eu agora tenho aqui uma última dívida, infelizmente, que eu tenho que pagar, não sei quanto, né, do telemóvel.
Eu comprei um telemóvel há uns 3 anos atrás. Infelizmente, o telemóvel foi roubado no autocarro, aqui mesmo em Portugal, em Coimbra. Me roubaram, né, depois de 3 ou 4 meses. E eu pensei, não tenho que pagar nada. Eu fui lá avisar, me roubaram o telemóvel. Falei, ok, mas eu tenho que pagar os próximos meses. Fiquei sem pagar, cancelaram aí o contrato. Mas aí começou a chegar aí umas contas, falei, meu Deus, eu vou tirar dinheiro aonde? Esta é uma realidade, infelizmente, que aconteceu comigo e não quero viver a vida toda em Portugal com dívidas. Maioritariamente, as pessoas vivem com dívida, até os portugueses, não só os estrangeiros, like me, não é? Os portugueses também vivem com muitas dívidas e eu só estou aqui para passar esse testemunho, essa informação para que vocês prestem atenção. Toda vez que vocês terminarem um contrato, por favor, vão pagar os acertos. E toda vez que vocês terminaram qualquer contrato, vão pagar os juros. Não guardem nada, porque se você guardar, vai acumular, 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 acumular. Vai ter 3 milhões de euros de dívida e isso não é o que você quer. Então, prestem bastante atenção. Isto é viver com dívidas em Portugal sem eu querer. Infelizmente, uma delas é mesmo sem eu querer. Todas essas dívidas que eu partilhei não é porque eu queria. Infelizmente é porque eu não sabia e só mais tarde eu soube. Então agora eu presto bastante atenção. E toda vez que eu faço algum contrato, faço sem fidelização. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que prestem bastante atenção a tudo que vocês fizerem aqui em Portugal. Vos espero num próximo vídeo. Muitos beijinhos da vossa Veste.